Fala galera! Vamos começar com uma aula massa, membrana plasmática. Cai bastante em vestibular. Haja vista que ao longo desse tempo todo, tudo que você tem, sempre você vai encontrar uma questão de citologia. E dentro de citologia, a gente tem membrana celular. Membrana celular você pode encontrar com vários nomes nos diversos vestibulares que você encontrar. E olhe que citologia sempre cai. Você pode encontrar membrana celular com membrana plasmática, membrana citoplasmática e plasmalema. A membrana celular é uma fina película que varia de 6 a 9 nanômetros. Ah, Maguinho, nanômetro, o que é nanômetro? Nanômetro é o seguinte, minha querida. Pega 1 milímetro, pega a reguinha, pega 1 milímetro, divide 1 milímetro por 1 milhão de partes, você tem 1 nanômetro. Agora pega aí de 6 a 9, sei lá, 7,5 para 8, é a espessura da membrana plasmática. Pira aí, mãe! Então, estrutura. O que é que você tem como estrutura da membrana plasmática? Vamos pegar lá 1972, dois elementos chamados Singer e Nicholson, eles descobriram a membrana plasmática. Agora, a membrana plasmática, ela não é visualizada em microscópio óptico. Você vai ter o detalhamento da estrutura da membrana plasmática em microscópio eletrônico. Outra coisa importante você se ligar. Membrana plasmática é de constituição básica, ou seja, você vai pegar todos os seres vivos que possuem célula com membrana plasmática de composição lipoproteica, lipídio e proteína. Essa história de que ela é uma membrana glicolipoproteica não vá por aí. Por quê? Porque, por exemplo, glicose, carboidratos não estão presentes em todas as membranas. Então esse glicocálix que a gente vai falar mais à frente, ele não é de composição básica que você vai encontrar. Então, membrana plasmática é lipoproteica. Quando a gente fala em lipídio na membrana plasmática, a gente tem que tipo de lipídios? Primeiro vamos começar com um tipo chamado fosfolipídio. O fosfolipídio ele é composto de uma cabeça hidrofílica, é uma cabeça polar, que ela vai estar em contato com a água, então ela é hidrofílica, ela tem uma afinidade pela água, e uma cauda de ácidos graxos apolar. Ela fica na parte de dentro da membrana, uma vez que a membrana plasmática é uma bicamada lipídica. O lipídio em contato com a água, ele sempre fica com a cabeça hidrofílica do lado de fora e a parte hidrofóbica dentro. Como você tem a membrana plasmática como uma membrana de bicamada lipídica, então os ácidos graxos eles ficam na parte de dentro. Pera aí, Maguinho, me diga uma coisa. Se ele tem característica hidrofílica e dentro é apolar e hidrofóbica, ele tem duas características, ele é bipolar? Não, bipolar não. Ele vai ter uma característica chamada de anfipática. Anfipatia, ambos, duas características ao mesmo tempo. Beleza? Bom, além desses lipídios, esses fosfolipídios, que tem uma característica que a gente vai ver mais à frente, que tem a ver com a fluidez da membrana, eles fazem a parte fluida da membrana, portanto eles estão em constante movimentação. Está em constante movimentação. Inclusive movimentos como a gente chama de flip-flop, cambalhotas que eles dão. Então, como eles estão nessa constante movimentação, eles vão precisar também de um outro tipo de lipídio que vai regular essa fluidez, que é chamado de colesterol. Importante saber que o colesterol ele está presente em células animais. Você não tem colesterol em células vegetais. E vem cá, Maguinho, se ele não está presente em célula vegetal, como é que ele vai regular essa fluidez? Se não tem colesterol em célula vegetal, pois é, célula vegetal, você vai encontrar um tipo de fosfolipídio em determinados momentos em que haja necessidade dessa fluidez sendo trocado por um fosfolipídio que seja de característica mais fluida. Proteína, além de lipídio, proteína. Proteína, elas podem ser transmembrana, totalmente mergulhada na bicamada lipídica. A proteína, por ser transmembrana, você pode até chamar de intrínseca, certo? Ou integral. E temos também proteínas
periféricas extrínsecas. Então, proteínas integrais e proteínas periféricas mergulhadas nessa bicamada. Vou chamar agora de lipoproteica, porque já estou citando as proteínas nessa vibe aí, ok? Outra coisa que é importante, quais são as funções que essas proteínas vão ter? Diversas. Essas proteínas vão ter funções como, por exemplo, canais, proteínas que vão permitir a passagem de substâncias para dentro e para fora da célula. Essas proteínas elas podem ancorar o citoesqueleto na face interna da célula. Essas proteínas vão ser receptoras de sinais, como por exemplo, insulina. As pessoas têm a capacidade de produzir insulina, pessoas normais, e essa insulina pega a glicose e joga para dentro da célula. Algumas pessoas que não têm capacidade de produção de insulina, elas são diagnosticadas como diabéticas do tipo 1. Mas pessoas que têm a produção da insulina, mas ainda assim não conseguem colocar essa glicose para dentro da célula, você chama de diabetes mellitus tipo 2. O que é isso? O problema está no receptor da célula para a insulina. Ó a proteína atuando aí. Galera, proteína também vai atuar como adesão célula a célula, como transporte de substâncias para dentro e para fora das células específicas. Substâncias como, por exemplo, macromoléculas que não passariam normalmente pela bicamada lipídica. Então, presta atenção, ó pra cá. Nós temos a bicamada lipídica, como eu já falei para vocês, que a gente agora pode dizer que no padrão geral da membrana plasmática é uma bicamada lipoproteica, não esqueça disso, você vai encontrar colesterol em alguns tipos celulares. E você vai encontrar também carboidratos aderidos à face externa da membrana em outros tipos celulares, não todos. Então são componentes que vão fazer o todo da membrana, mas específicos para alguns seres. Esses carboidratos, quando estão ligados a uma proteína, a gente vai chamar de quê? Glicoproteína. Quando está ligado ao lipídio, glicolipídio. Então, na membrana toda você tem essa extensão de carboidratos. Esses carboidratos, glicolipídio e glicoproteínas, em conjunto tem que nome, Magninho? Glicocálice ou glicocálix. Vai depender muito da fonte que você esteja estudando, a pequena criatura. Então, esse glicocálix, ele tem diversas funções importantíssimas. Por exemplo, o tipo sanguíneo que você tem, A, B, AB, O, tem a ver com esse glicocálix, tem a ver com essas glicoproteínas, tem a ver com esse carboidrato. Ele vai designar o seu tipo sanguíneo, isso é muito importante. Outra coisa de extrema importância é que, como eles são sinalizadores, são receptores também que tem ali na membrana, então existem algumas substâncias que vão estar aderidas, ou alguns seres, inclusive, que vão reconhecer tipos celulares específicos. Você tem, por exemplo, os vírus. Eu vou pegar aqui. Rapaz, vocês estão ouvindo esse negócio aí? Rapaz, reforma é barril, viu? Vocês estão de férias, todo mundo curtindo, o Magninho trabalhando, e o brother aí de cima também fazendo sua reforma em casa, né? Tá bom, esqueça isso aí, vamos focar aqui, foque-o aqui, lá ele. Então, o que é que acontece? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter... Porra, o que é que eu estava falando? Eu estava falando do quê? Sim, glicocálix sinalizadores. Você tem tipo de vírus que é específico e que vai reconhecer. Vou pegar o HIV. Então, o HIV ele vai atuar em que tipo de células? Células que atuam no seu sistema imunológico. Eles são específicos, reconhece esse glicocálix aí, ok? Então, o que é que acontece? Tipo de reconhecimento. Outro tipo de reconhecimento importante é para transplante de órgãos. Tem que ter a ver esse tipo de carboidrato específico para que haja reconhecimento. Belezinha, turma? Ok. Então, saindo dessa parte de estrutura, eu quero fechar o baba aqui com vocês na parte de função. E aí, quando a gente fala a parte de função da membrana plasmática, a primordial, a primeira está lá em cima, top 1. Permeabilidade seletiva. Quando você fala em permeabilidade seletiva, você tem que saber o conceito do que é permeável e impermeável. Ou, no caso da membrana, semipermeável. Magninho, o que é algo permeável? Permeável é quando deixa entrar tudo. Então, deixou entrar tudo é permeável.
Ah, Magninho, eu sou impermeável. O que é impermeável? Não deixa entrar nada, não passa nada. Mas a membrana não. A membrana ela é seletiva, não é qualquer coisa que entra nela não, certo? Então a membrana ela faz o quê? Uma seleção do que entra e o que sai. Então ela é semi-permeável, ok? Beleza, vou dar um exemplo aqui massa que você vai entender. Pense em mamãe comprou aquele sofá bala agora nas férias e disse para você não encoste meu sofá, deixe meu sofá quieto. E mamãe vai pro trabalho e aí fica a coisa ruim, tá tentando no seu juízo e você olhando para aquele sofá gostoso. Eita que eu vou assistir Sessão da Tarde hoje o dia inteiro. E aí pega aquele achocolatado, hein? Pega aquele biscoitinho e vai ao encontro do seu sofá querido. No caminho você encontrou o que? Um tapete, pai. E aí você escorrega, você tropeça nele, seu mundo e sua vida passa tudo em um segundo. Quando encosta ali o seu achocolatado no sofá, o que é que faz ali? Aquele felpo gostoso do sofá absorveu tudo. Aí você diz, porra, Magninho tava certo, ó, o sofá é permeável. É, papai. A membrana tem também que outras funções além de permeabilidade? Reconhecimento celular, proteção celular, delimitação do espaço intracelular. Eu quero que vocês se liguem em uma coisa. Delimitação não tem nada a ver com isolar a célula. Você vai encontrar em livro, você vai encontrar gente dizendo por aí que membrana celular, membrana plasmática, isola a célula do meio externo. Mas isolar como, rapaz? Se ela tem reação, se ela tem relação com o meio externo, não isola nada, tá certo? Então delimita o espaço, protege. Tem uma questão plástica também, ela dá forma, ela acompanha o crescimento celular. Beleza, turminha? Então é isso. Essa primeira parte de membrana plasmática tá beleza. A gente falou de quê? A gente falou de componentes dentro da estrutura. A gente falou das funções, certo? Então eu quero que vocês fiquem com essa primeira parte de membrana. Não se esqueça de curtir o nosso canal, apertar o sininho para receber notificações futuras e dar um joinha. E a gente vai se encontrar no próximo vídeo. Um beijo e um queijo para vocês.